pessoas que viram aqui hoje, speakers e assistentes. Eu queria contar para vocês em 2 palavras qual que é o objetivo da Elformin. O nosso principal objetivo é gerar ideias, identificar talentos e trabalhar junto com as comunidades de educação, trilhar o caminho para repensar a interface de aprendizagem dos nativos digitais. Eu também aproveito para pedir desculpas por meu português, mesmo que eu pratico bastante. Eu sou argentina, então todo mundo tem um defeito na vida. Então, durante as experiências e durante esses dias, a gente vai, hoje principalmente, vai discutir de diferentes formas o que está acontecendo com a educação aqui no Brasil, quais são os desafios, quais são as oportunidades e como a gente pode trabalhar desde o setor privado, desde o governo, como parte da comunidade, em criar soluções sustentáveis que vão transformar a educação, que vão ajudar a ter melhores pessoas, mais capacitadas, com melhor saída para o trabalho, com maiores oportunidades. Para isso, nós criamos a Edu4Me. Hoje, agora, eu quero, para ver se todo mundo está acordado, porque eu não sei vocês, mas eu acordei bem cedinho hoje de manhã. Para fazer uma similar, maior aqui em São Paulo. Então, estamos com a oportunidade de ajudá-los aqui. A equipe da Wire está trabalhando bastante nisso. Queria agradecer a todo mundo da equipe, principalmente a Trini, que trabalha com a gente. E o evento promete bastante. A nossa ideia aqui é discutir tendências, como a Gabi falou, e desafios no setor de educação, trazendo tecnologia ao setor de educação. E eu, como diretor da Wire, estou buscando novos empreendimentos para poder investir na área de educação. Então a ideia aqui também é conhecer pessoas desse ramo de atuação que possam ter ideias inovadoras e eventualmente receber investimentos nossos ou até mesmo da Point, não é isso? E a Wire, é uma iniciativa do Grupo Telefônico, se vocês conhecem bem, mas a gente faz parte de um guarda-chuva maior chamado Open Future. Então um guarda-chuva onde a Telefônica oferece uma série de apoios para empreendedores inovadores, desde a fase de concepção da ideia até investimento semente, que seria o caso da Wire, passando por investimentos maiores, que seria o caso dos nossos fundos de investimento, a Merix e Telefônica Ventures. Nesse setor que estão fazendo coisas muito bacanas nesse mercado. Hoje é o primeiro dia de um evento de 3 dias, então vai ter a experiência do Edu4Me, que vai ser muito bacana, que vai acontecer amanhã e sábado, onde um modelo parecido com o do Startup Weekend, vão ter mentores, empreendedores, desenvolvedores, criando soluções que vão ser avaliadas e eventualmente podem até receber investimento nosso. Então, muito obrigado pela participação de todos. Vou ficar aqui o dia inteiro, a gente pode conversar. E acho que vocês são atores, tanto que vêm de uma época mais tradicional, mas que fazem parte dessa transformação e que foram muitos gestores daquela transformação para estar trabalhando com o novo aluno do século XXI. E nesse sentido, eu queria começar dando a palavra para cada um de vocês e contar como que vocês estão afetando essa transformação e o que vocês estão fazendo no seu dia a dia. Germano, você quer começar? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradecer o convite também. O Telos, falar um pouquinho do Telos e o projeto que a gente faz em parceria com a Fundação Telefônica, o Instituto Natura. O Telos é uma agência de design de serviços públicos, a gente ajuda a desenhar e implementar soluções em serviços em governo, em educação, saúde, mobilidade, cultura, e onde a gente desenha e implementa essas soluções, né? O foco sempre é o foco no usuário e a abordagem que a gente utiliza é o design. Desde 2013 a gente atua junto com a Fundação Telefônica e o Instituto Natura num projeto chamado Escolas que Inovam, que é um projeto bem interessante, onde a gente está trabalhando em 2 escolas piloto. Uma é na Campos Sales, que fica na favela de Heliópolis, né, que é a segunda maior favela do país, com 200 mil habitantes. E o outro é na Amorim Lima, também uma escola pública municipal.
O foco desse trabalho é utilizar a tecnologia dentro da sala de aula e como que a tecnologia pode ajudar na melhoria da aprendizagem, criando uma nova experiência de aprendizagem para esses alunos. E essas duas escolas já têm uma abordagem muito inovadora, que elas são adeptas ao modelo da Escola da Ponte, né? Então elas acreditam num modelo de educação inovador que funciona muito pela autonomia do aluno, né? Onde ele tem o processo de aprendizagem, ele se dá por si, e junto com roteiros de estudos, e a gente trouxe a tecnologia para contribuir para esse processo, né? Então, a gente está atuando lá há 3 anos, e o foco a gente também está experimentando diferentes tecnologias, né? Então, na Campus Sales a gente atua com a plataforma do QMágico, que é uma plataforma de aprendizagem adaptativa, é um negócio social, uma startup, e na Amorim Lima a gente está trabalhando com a Murano Design, que fez uma plataforma toda customizada para aquela realidade de aprendizagem daqueles alunos. Então, é isso, a gente basicamente ao todo são 1.600 alunos beneficiados nesse programa, e a gente está tendo a oportunidade de experimentar na prática, né, diversas ferramentas de aprendizagem adaptativa. Lembrando que tudo isso tem como guarda-chuva as competências do século XXI, né? Então, lá a gente escolheu, dentro de todas as competências do século XXI, 3 competências para trabalhar, né? Criatividade, fluência digital e colaboração. Então, a partir desses 3 princípios, a gente tem atuado e tem sido uma experiência bem interessante. Eu acho que aí depois no debate a gente pode falar um pouquinho desses aprendizados. Muito obrigada, Germano. Professor Stavros. Bom dia, Gabi, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu estou envolvido com educação à distância há 21 anos esse ano. Comecei lá atrás, em 95. E o que eu posso dizer para vocês, o trabalho que eu desenvolvo hoje é na área de oferta de cursos, basicamente desde graduação até pós-graduação, lato sensu, na área de educação à distância. E também agora faço parte de uma estrutura que cuida dos cursos ditos presenciais, né? Dentro das dicotomias que o nosso país tem em relação à educação presencial e educação à distância. É interessante porque a educação à distância, ela propiciou para mim a seguinte, talvez, vantagem numa largada, vamos dizer assim, antecipada para esse processo. Tudo que a gente faz hoje de forma aberta, devido a essa dimensão que nos une, que é a internet, e as ferramentas de sociabilidade que a gente tem, outrora eram exclusivas da educação à distância moderna. Então, esse ambiente que hoje é aberto, onde todo mundo é um aprendiz diariamente, nesse contexto de educação à distância, a gente viveu há muito tempo. E tenho trabalhado não só em elementos muito parecidos com o que o Germano colocou, de inovar, etc., mas visto que a gente tem um novo mundo e a maioria dos autores, das empresas, das instituições de ensino pensam no nativo digital. Só que a gente esquece que a produtividade do mundo se dá com todas as pessoas que estão nele. Então, os nossos modelos, além de preverem os elementos para nativo digital nas escolas e na formação básica, a gente também pensa em como trazer o imigrante digital para uma cidadania digital. E a cidadania digital não é pressuposto do nativo, porque a gente no nativo digital tem, na sua maioria, o que eu chamo de geração KKK. Né? O pessoal que coloca KKK, faz check-in, e serão os autômatos do futuro se a educação não for disponibilizada de tal forma que ele crie seu próprio caminho dentro desse contexto. Então, os nossos modelos vão daí. A gente adotou até pouco tempo atrás algumas ferramentas abertas. Hoje a gente está migrando para uma nova plataforma. E de destaque, apesar da Fundação Getúlio Vargas ser uma escola ou uma instituição que tem escolas de elite, né? Nós somos a primeira instituição brasileira a disponibilizar cursos gratuitos através do OEC, antigo OCW, e a primeira instituição do mundo a ofertar uma declaração de participação para quem terminasse um curso, independente se ele colou ou não colou, porque se colou, os dois aprenderam. Se alguém fez por ele, é problema dele em termos de falsidade ideológica, tá certo? O importante é a aprendizagem. E temos uma experiência muito grande em relação a isso, com mais de 30 milhões de acessos,
e mais de 4,6 milhões de declarações impressas. São 51 cursos de 8 a 40 horas gratuitos em e-learning, 5 em espanhol. Estou envolvido também com pesquisa em nível hemisfério sul de como são gerados, utilizados e para que servem recursos educacionais abertos. Bom, eu venho de um mundo completamente diferente. Eu vivi minha vida inteira em informática, né? E comecei em 71 e fiquei até 2005 nisso. E descobri, ao longo desses anos, que as pessoas vinham da escola não estavam preparadas para o trabalho. E foi a partir daí que eu me envolvi com como ajudar as pessoas a poderem ser melhor sucedidas e não se perderem ao longo do caminho, como eu vi acontecendo com muitos jovens. Então, foi aí que eu encontrei a MindLab, uma empresa israelense que trabalha com desenvolvimento socioemocionais. Eu a conheci pela internet e fui parar lá em Israel porque eu falei, eu quero ajudar as pessoas, queria ver isso. A MindLab trabalha esse desenvolvimento socioemocional utilizando jogos de raciocínio. E a minha intenção era impactar muita gente, porque eu percebia essa dificuldade. Então, quando eu encontrei a MindLab, ela já com uma participação importante, 50% do mercado de escolas do ensino básico em Israel e operação em alguns países, passei a ser um distribuidor. E, posteriormente, nós fizemos uma fusão e hoje é uma empresa brasileira israelense, com sede no Brasil e operação em 15 países, impactando hoje mais de 500 mil alunos, de uma forma muito interessante, que é aprender como desenvolver essas habilidades com o engajamento. E o que é muito importante, nós temos que trabalhar os professores. Então, a MindLab trabalha no sentido de obter melhor resultado desses professores e desses alunos no presente e no futuro, mas principalmente ajudando os professores que estão aí, com as características que eles estão aí e que têm muito boa vontade para poder evoluir nesse sentido. Então, basicamente é isso que a gente faz. Depois vai falando mais um pouco. Perfeito. Obrigado. O nome do nosso painel é Educando Alunos Modernos. E a coisa mais fácil da gente cortar aqui são alunos, no caso, vamos considerar vocês, os nossos alunos modernos, todo mundo que está vivendo aqui hoje, não só a geração de nativos digitais ou migrantes digitais. E a parte mais difícil de todas, no meu ponto de vista, educando. Como você sabe que você aprendeu? Como você sabe que esse evento aqui foi bom para você? Como isso aqui não vai ser só mais um entretenimento? Por que você não vai no cinema, assiste um filme e você vai sair tão engajado e inspirado quanto o que está acontecendo aqui? E por que eu estou fazendo essa introdução? A minha formação como educador se deu principalmente fora da sala de aula. Então, ali está escrito INSPER, foi onde eu estudei e atuei como colaborador nos últimos 8, 10 anos, mais ou menos. E eu atuava em um modelo de educação não formal ou informal, que era fora da sala de aula. Eu atendi os alunos desde graduação, primeiro semestre, até alunos, ex-alunos, diretores de empresa com seus 50 anos, 3 filhos. Então eu fui varrendo esse ambiente e esse modelo. E através da Clinton Education a gente está buscando treinar com habilidades, na verdade despertar nas pessoas, nos adultos, a possibilidade de que eles aprendam informalmente. Afinal, se passa 4 anos direto numa sala de aula, certo? Vamos falar de uma graduação, você fica 4 anos lá, acabou, e você vai trabalhar mais 50 anos fora da sala de aula. Como que você consegue fazer esses 50 anos, 60, 70, o que quer que seja, tão produtivos ou mais produtivos do que aqueles que você aprendeu dentro da sala de aula? E para complementar essa introdução, se a gente lembrar o percentual de alunos de pós-graduação no Brasil sobre alunos de graduação, a gente vai ver que o número é baixíssimo, em torno de 4, 5, 6% dos 7 milhões, 300 mil, 400 mil sobre 7 milhões. Nos Estados Unidos, esse número é 15, 20, 25%. Eles têm 5, 6, 7 milhões sobre 20 milhões, 25 milhões, agora de cabeça não me lembro o exato número, de graduação. Alguns vão argumentar, Thiago, mas eles são um país muito rico. São ricos. Agora, quantos carros são vendidos aqui no Brasil? Todo ano 0.
3 milhões, só tem gente que está preferindo comprar carro do que fazer pós-graduação, é exatamente isso. E aí, como que a gente faz para melhorar esse ponto? Dentro do mundo das startups existe muita iniciativa voltada para o aluno, mas se eu pegar todos os meus anos de escola, eu nunca vi também iniciativas voltadas para a formação do professor. E acho que isso não tem mudado no mundo e nem no Brasil. Você, com todos os seus anos de experiência na FGV, como é que você vê isso? E como que isso vai impactar no nosso país e no mundo no longo prazo? Se você olhar para... Desculpa pelo meu português. É terrível. And that's all I can say in Portuguese. Please, excuse me. Perdão. Desculpa em inglês. So I will speak in English, as everyone here speaks English, and really sorry. I'm trying to learn, but I can't. I really can't. So sorry. And I'm an Argentinian who says that can't do something, so you should accept that. Okay? Thanks. So, well, the idea of this panel was to talk about the future of education and the future of designing the school of the future, without taking into account that we sometimes have limits in resources and limitations, and sometimes education doesn't have all the resources that it needs, that really needs to be the change for our society. So instead of talking about that, I would like every single one of you to introduce yourself, and if you want, have some opening remarks on this issue. Okay? So we can start with you. Yes. Good morning, everybody. I'm Flavia. I am Director of Operations of the Lehman Foundation. The Lehman Foundation is a non-profit that is focused basically on providing education of high quality for everybody in Brazil. And also to create leaders to transform Brazil. I wanted my opening remarks not to be about the school of the future, but to be about the context of education today. As I know not everybody from the audience is from the field of education, you're mostly entrepreneurs and people interested in education. I wanted to give you a brief overview of the past and how we arrived where we are, so that this can be a basis for thinking the school of the future. In the year 2000, we reached a very important milestone in education, that was the universalization of access. So anyone in Brazil that was around 7 to 10 years of age in the year 2000 was able to enter the school system. That was a very important milestone for us. However, if you think of all of these children that started school in the year 2000, in the year 2012 to 2013, they should be finishing school. However, if we look at the graduation rate of our high school... So I don't think investing in infrastructure will help to solve the education problem. I really think the content, the way you teach, if you invest money there and create more friendly content for people to learn easily, for people get motivated and enjoy learning, I think this is probably your best bet. So we can't forget the origin of school, so leisure. So if people enjoy learning, your task will be much easier. You don't have to really go to the school for that nowadays. With the internet, you can do this at home. Of course, school is a bigger experience, relationships, but if we focus in education, nowadays you really don't have to go to the school to learn. So investing in that should not be the highest priority. I'd like just to map, or I want to create this result. I can hack my world, and then they have to go in a project
thinking about the end, and they have to plan and they have to execute and be able to deliver. And also they learn more about the traditional subjects. So if you want to code, you need to have knowledge about geometry, about angles, about all other sorts of things so that you're able to code. So we believe a lot on coding. Coding is fun. Kids are interested in coding, and it allows them to develop all sorts of other skills that are very important for them to succeed in the future. Reply to you. However, the interesting part of coding, we have one question over there. Who has the mic? Okay. One of the interesting things is talking about coding and gamification is that kids, when they don't know how to solve a problem coding, they feel frustrated, but they see that as a motivation to keep trying new angles to solve the problems. And this is really interesting. There's a lot of studies on how you can have a more creativity within kids, teaching them how to code. And this is really, really interesting. I mean, from a social point of view. I mean, not from an investor point of view. But I thought, oh, you have that one. I told in the beginning that when I talking about the first 3 dimensions, 3 languages. In fact, any language is okay. I mean, 3 is the minimum. I think coding is very important. We have, in fact, 3 problems in education that concerns coding. We have the problem of illiteracy, we have the problem of innumeracy, and we have the problem of icoderacy. So I think these 3 problems should be addressed. Hi, my name is Marco. I'm from EduInvest. Schools in Brazil. However, pens have already been invented. We have seen models in other countries, in other places, and even a few in Brazil that have very, very good results. It's very difficult to implement and to make this change, but I think the models are there. And we are on a point, and I really believe, I'm optimistic as well. I believe we're going to disrupt, and in 10 years, the model in Brazil is going to be very, very different from what we have today. Great. O segundo ponto muito importante é ele também conseguir desvincular o digital necessariamente da internet, né? Acho que a internet serve para potencializar também a divulgação, o contato, até diversas ferramentas. Mas existe um digital além disso. E por fim também quebrar a ideia de que o digital é aquele tapa-buraco. Então, faltam 5 minutos para terminar minha aula, putz, não tem mais o que fazer, deixa eu colocar um vídeo, deixa eu passar um joguinho para os alunos fazerem. O digital também não é isso. O digital tem que fazer parte da preparação, da estruturação do currículo, do desenvolvimento da aula, com uma proposta de valorização do que o aluno tem que aprender, né? Então é na linha, como que eu consigo, através de app smashing, dos aplicativos que eu tenho, do conteúdo, do desenvolvimento da minha sequência pedagógica em sala de aula, como que eu proponho algo que o digital venha agregar e não simplesmente tapar um buraco, uma dinâmica interessante, diferente nesse sentido, para encantar mais os alunos, engajar eles. Né, como hoje acontece com o digital em tantos outros mercados, e a gente está tentando fazer esse passo na educação também. Né? É o engajamento do aluno e a valorização do professor. Um pouquinho, o professor não tem que ser Deus na aula. Então, com a internet, qualquer pode se tornar um diretor de filmes, um jornalista, um escritor. Então, talvez médico, ainda não, mas no futuro, talvez. Então, o professor acho que tem que tornar um pouquinho mais como um guia, um mentor, que não um Deus que vai te ensinar. A mesma palavra aluno quer dizer não iluminado, né? Que não tem luz. Então, o professor é tradicionalmente quem vai trazer luz para os alunos. E acho que é um pouquinho difícil de assimilar, que você pode ter alunos na aula que sepam mais que você e que podem te ensinar. Então, acho que tem resistência disso e tem que trabalhar todos, na escola, nos governos, nas aulas, para mudar o modelo do rol do professor.
Então é tudo novo, fazendo várias experiências, experimentos, vendo o que funciona e o que não funciona. Então talvez ainda seja cedo para ter resultados efetivos, mas eu queria entender de vocês, né, que acho que parte do convencimento até do professor para adotar uma tecnologia nova é falar, olha, isso aqui dá resultado. Quais são as métricas que vocês usam hoje? O que vocês estão olhando para poder mostrar? Talvez não tenha um resultado final, que é, passou o maior número de pessoas no vestibular, mas quais são os KPIs, né, que vocês têm utilizado? Porque acredito que os KPIs antigos já não devem servir mais. Perfeito, exatamente isso. Os sistemas de avaliação, na verdade, do conhecimento do modelo mais tradicional, eles não são tão aplicados hoje para um modelo que a gente está querendo propor, que é justamente onde eu estou valorizando o aluno, né? E não a capacidade de memorização, não a capacidade de retenção de conhecimento como uma prova média. Eu preciso saber as questões emocionais, questões de relacionamento e questões de vida, né? Ou seja, a gente fala hoje de uma formação para a vida. E a vida, a parte profissional, faz parte da sua vida. Então é vida, a gente está falando de vida, né? Então realmente os métodos hoje, isso é uma grande pena, porque tudo é muito novo, pensando em educação e principalmente se for pensar como que o homem aprende, né? Se a gente for imaginar que 6,5 milhões de anos atrás, quando surgiu os primeiros hominídeos, demorou até 200 mil anos atrás para que nós tenhamos o homem moderno, assim como eu, como vocês, a gente conhece biologicamente classificado como homem moderno. Se nós colocarmos isso num calendário de um ano, né, onde há 6.500 anos atrás, 6 milhões e 500 anos atrás, era 1º de janeiro, e no dia 31 de dezembro, à meia-noite, é o momento presente, tá, o homem surgiu ao meio-dia de ontem, o homem moderno. A Revolução Industrial, tá, ela aconteceu exatamente há 18 minutos atrás. Se a gente for pensar que a escola, como a gente conhece, quadro, lousa, né, a lousa giz, tem 250 anos, né, e a gente for pensar que a internet, que está falando tudo essa revolução, não estou falando nem do mobile, falando de revolução da informação, tem 20 anos no máximo, a gente está falando de 1 minuto atrás, nesse calendário de um ano. Então tudo isso é muito, muito, muito moderno. Se for pensar, muito novo. Se a gente for pensar em todas o que se planta, né, como novidade, como mesmo as instituições de pontas estrangeiras, ainda é experimentação. Sim, já tem alguns resultados, já tem algumas pesquisas que mostram uma tendência que isso é o caminho a ser seguido, é o caminho do futuro. O ensino híbrido é um grande exemplo desse, tem uma base de fundamentação científica com modelos científicos de turma-teste, turma-controle, né? Qual o tamanho do efeito da intervenção, né? Trabalhando isso todo em regressões logísticas, em estatística realmente, assim como pesquisa qualquer coisa, como pesquisação de um fármaco, de um medicamento para a doença. Agora a educação está olhando isso como que a nossa intervenção, como que a nossa relação ensino-aprendizagem pode ser medida de forma mais científica. Mas isso ainda, os resultados, para isso que a gente está falando, de uso de integração de tecnologia, de ensino híbrido, ainda mostram tendências, mas não números, vamos dizer, sólidos, tá? Mas o que a gente percebe no dia a dia? A gente percebe uma aceitação muito grande pelo aluno, uma satisfação, um interesse do aluno em desenvolver e aprender, uma curiosidade nata dos alunos em correr atrás de seus conhecimentos. Então, só que isso eu tenho que medir atitude, e medir atitude, prova não mede atitude. Prova mede conhecimento. Esse é o que eu percebo que é um grande desafio para a gente poder chegar para uma instituição e falar: vamos fazer isso porque vai melhorar a nossa aprovação em vestibular. Como que é a moeda de troca, a medida de muitas instituições, principalmente quem prepara para o vestibular, né? Mas basicamente é o que eu quero deixar. A gente tem que pensar hoje numa educação focada no aluno. Eu não gosto da palavra aluno, depois eu vou explicar essa diferença de aluno e estudante, mas focada no estudante, tá? E principalmente nesse ambiente de aprendizagem desse estudante, tá? Isso é o que a gente precisa pensar. Também da instituição que eu leciono, também em Curitiba, na FAI justamente, a gente chega a uma conclusão empírica naturalmente que 80% dos professores eles se tornam reativos quanto à implementação de tecnologia. Então, por muitas vezes não adianta ter uma solução enquanto o próprio professor não quer. Aí eu só complemento um pouquinho do que o Oswaldo comentou justamente sobre o professor ter esse papel de responsabilidade e não necessariamente a instituição. Mas vivo eu na minha pele
uma situação onde, para se tornar um rockstar, igualmente tem que bater de frente com a estrutura vigente dentro de uma academia. Eu também. Então, essa história, como é que a gente quebra 80% dos professores e a estrutura da academia, e qual é a expectativa que a gente teria para os próximos anos, tendo em vista isso que eu acabei de colocar? Perfeito. Ok, ele estava explicando como usar o aplicativo. Então, estamos aqui com 4 pessoas muito legais de Personalized Learning, eles são muito conhecedoras. No começo da educação, há muito tempo atrás, a educação era personalizada, mas só aquelas pessoas que tinham muito dinheiro tinham acesso à educação. Então, o tutor tinha até 4 ou 5 estudantes na vez e cada um aprendia a seu passo com um conteúdo específico. Mas depois os governos começaram a falar, nós precisamos que todo mundo esteja educado, então começaram a fazer estándares que nós conhecemos como escola. Mas com as novas tecnologias chegando, todo mundo começou a usar nas aulas e um novo desafio apareceu para os professores e também para começar a usar a tecnologia para o desenho personalizado. Então temos aqui 4 pessoas que trabalham fazendo isso, que eu gostaria que se apresentaram e me contaram um pouquinho o que faz em suas empresas e como eles estão mudando a educação através da educação personalizada. Bom, meu nome obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Thaís Junqueira, eu sou administradora de formação, fiz mestrado em educação e sou responsável pelos negócios da Newton aqui no Brasil e América Latina. A Newton é uma empresa foi criada em 2008 nos Estados Unidos, com o objetivo de prover uma infraestrutura que personalizasse produtos digitais novos ou já existentes, com a crença de que dados tinham um potencial enorme de ajudar professores e alunos a melhor interagirem aí com seus conteúdos e a terem um aprendizado aí focado nas suas reais necessidades e nos seus reais objetivos. A empresa, desde então, hoje tem produtos comercializados em 19 países e um posicionamento de não desenvolver conteúdo e não desenvolver plataformas também, mas sim funcionar como uma infraestrutura que possa apoiar editoras, sistemas de ensino, instituições de ensino superior, escolas de idiomas, enfim, todos os níveis educacionais e os mais diversos tipos aí de disciplinas a personalizarem seus materiais de estudo, gerando trilhas personalizadas e recomendações personalizadas em tempo real para os alunos que estudam com produtos com a tecnologia da Newton, gerando métricas para professores, administradores e pais, e gerando insights também sobre aquele conteúdo, sobre o valor instrucional e o valor de avaliação dos conteúdos que estão personalizados. Então, basicamente, a crença é que, por meio disso, professores, gestores e pais, estando mais bem amparados por dados, eles possam tomar melhores decisões e que os alunos, à medida que eles recebam essas recomendações personalizadas e possam estudar cada um, né, aí da sua própria maneira e voltados aos seus objetivos, eles possam ter uma experiência muito mais engajadora e muito mais motivante. É um pouco disso que está por trás. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, de Business, também de Global Business Management. A LinguaLeo é uma plataforma de ensino de idiomas que ajuda as pessoas a dominarem o idioma de uma forma que seja muito divertida e muito eficaz, e que permite que você faça isso em qualquer lugar e a qualquer momento. A empresa ela começou em 2010, que o fundador dessa empresa era uma pessoa muito jovem, o Ainur, lá em Moscou. Durante a faculdade ele tinha uma escola de inglês, uma escola de idiomas dentro da universidade que funcionava muito bem, mas que a partir de um determinado momento ele descobriu que ele não conseguiria impactar da maneira adequada todo o potencial de pessoas que precisavam aprender inglês de uma forma direta e rápida e que fosse economicamente viável. Então ele acabou vendendo essa escola de inglês, montou um time, viajou para a Ásia e em 2 meses eles montaram essa plataforma, que é uma plataforma toda gamificada. Ela é totalmente baseada em inteligência artificial, ela permite que o aluno ele tenha um ensino totalmente personalizado e adaptativo. Cláudio Sasaki, eu sou um dos fundadores da Geek. Para mim é um prazer poder estar aqui, enfim, também com esse grupo tão especial.
A gente criou... Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Fui professor durante 7 anos, foi assim que eu me sustentei durante a faculdade. Foi a minha forma de conseguir gerar o meu sustento e foi isso que me abriu a porta para o mundo da educação, que eu nunca imaginei que eu seria professor e acabou transformando totalmente minha vida. Eu tive acho que a sorte de conseguir uma bolsa para estudar fora do país. Eu fui para Stanford, na Califórnia, eu fiz o MBA e um mestrado em educação. E depois eu trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro, quando 2011 foi um ano de mudança para mim e foi esse ano que culminou com o nascimento da Geek. Basicamente, acho que assim, não vou ser repetitivo, a gente acredita assim que, bom, a constatação é que os alunos do nosso país não estão aprendendo e o que a gente tenta então é resolver esse problema através da personalização do ensino. Por que tecnologia? Obviamente porque até então, ou até hoje, é privilégio de poucos e o nosso objetivo é que possa ser disponibilizado para todos. O que hoje, de uma forma bem simplificada, a nossa solução, acho que talvez uma diferença é que a gente começou como uma empresa mais de tecnologia, só que o que a gente foi percebendo é que no processo de aprendizado, a gente viu a possibilidade de dar um passo além e começar a produzir conteúdos específicos que são construídos em conjunto com a tecnologia. Então hoje a Geek, a gente tem pensar no caso do ensino médio, né? A gente tem um produto, a gente desenvolveu uma tecnologia preditiva que o aluno, quando faz a nossa prova, a nossa avaliação, ele recebe em tempo real a nota que ele tiraria no Enem. Com essa nota ele consegue ver então onde é que ele entraria ou não, e o mais importante, a gente monta um plano de estudos para esse aluno personalizado, que é dinâmico, que vai aprendendo com ele conforme ele vai estudando, e aí acho que a beleza de usar os dados. E isso faz com que ele sempre tenha um parâmetro, visibilidade e clareza do quanto que ele ainda tem que percorrer para chegar no objetivo dele. O nosso modelo é B2B, né? Então a gente vende para escolas, e aí acho que a forma que as escolas, o benefício para elas é obviamente poder acompanhar, ter acesso aos dados e tudo mais. E acho que um outro aprendizado nosso foi que só oferecer os dados do jeito que a gente vinha trabalhando não era suficiente, de novo, para garantir o aprendizado do aluno. A gente deu um passo além, que é ter uma equipe que acompanha a interpretação e a aplicação dessas informações. Então, né? Todo mundo me chama de Feijão. O sobrenome. Eu sou recém-formado, sou engenheiro mecânico aeronáutico, meio que turbina de avião, mas super apaixonado por educação. Desde que eu entrei na faculdade, eu acho que, como a maioria de vocês, eu vim trabalhando com educação, tirei dúvida, fui professor, fundei uma escolinha de ensino fundamental e também fui diretor de uma escolinha de ensino médio e dei aula de matemática e redação por um bom tempo. E a gente brinca, né? Quando a gente é picado pela mosca da educação, nunca mais você sai. Então, é isso na minha história. Então, o Que Mágico, que é a startup que eu sou fundador, né? Começou em 2012 e um pouco do que eu vivi dando aula, a gente é apaixonado por professor. E então todas as ferramentas de personalização que a gente desenvolve, elas são direcionadas para professores. E dentro dessas ferramentas a gente tem como objetivo final entrar na rotina pedagógica da escola, né? Dar a nossa contribuição para essa rotina. E o Que Mágico ele é dividido em 3 pilares, tem um pilar de tecnologia, um pilar de pedagogia e um pilar de inteligência. No pilar de tecnologia, o carro-chefe ele é um plano de aula virtual. Então o professor ele monta o plano de aula dele lá, coloca as sequências de objetos digitais que ele tem, os alunos estudam e a gente gera um diagnóstico de aprendizagem em cima desse plano de aula. O segundo pilar, no pilar de pedagogia, a gente tem um acompanhamento semanal com todos esses professores. A gente tem uma visão de colaboração, então a gente conecta professores de diferentes regiões para que eles possam compartilhar tanto práticas pedagógicas com o uso de tecnologia, quanto qual o impacto que a tecnologia está tendo nos alunos deles. E o terceiro pilar, que é o pilar de inteligência, que a gente também coleta os dados, né, e faz a interpretação desses dados para ajudar o professor a tomar melhores decisões pedagógicas, sempre focando no aprendizado do aluno. Então, um pouquinho disso. Obrigada. E com isso, essa avaliação, eles começam a ter um conteúdo específico e à medida do que eles precisam. Como é no caso de vocês o rol do professor e qual é o desafio que vocês têm com eles?
Bom, no nosso caso, a escola do jeito que ela é hoje, por mais que se critique, por mais que ela existe, ela está aí e ela tem o grande mérito de reunir os alunos no mesmo lugar durante esse período de tempo, né? Então, acho que assim, o papel do professor, se ele mudando numa velocidade maior ou menor, mas ela é crítica para o processo de aprendizado. E acho que a primeira grande lição, ou choque de realidade para o empreendedor em educação, se você for tentar um modelo venda direta B2C, não é um modelo trivial, não é fácil, tem seus desafios. E aí, se você for para o B2B, vender para a escola, por definição, você tem um professor, você tem a escola, e o desafio é como é que isso se encaixa no dia a dia da escola. Acho que, assim, conceitualmente, se você não tiver um produto que conversa com o dia a dia, minimamente, que não se encaixa na rotina, e aí a gente tem o desafio de não ter um currículo nacional comum, né, não ter uma base curricular comum, cada escola faz do seu jeito, da sua forma, da maneira que, enfim, que acredita, e você ter um produto que seja, ao mesmo tempo, padronizado o suficiente para escalar e ter flexível o suficiente para poder se adaptar a cada escola, eu acho que é um grande desafio para todos aqui. Posto isso, a forma que a gente encontrou foi, então, conseguir casar, ou ter flexibilidade, a inteligência de poder casar o nosso currículo com o currículo de cada escola. Então, tem um trabalho inicial com os professores de fazer esse setup inicial. O Sasaki estava falando, a Thaís, todo mundo, não é muito fácil, né? Você, como empreendedor, vai passar por desafios de distribuição, por como é que a gente vai alcançar uma escola bem longe, depois que você distribui, como que você vai engajar essa escola. Então, os desafios que a gente passa para aguentar o tranco mesmo, você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz. Então, assim, para empreendedores, essa é a minha mensagem. Sobre o que é mágico de uma maneira geral, acho que qualquer empreendedor pode ser um professor também, né? Então, como a nossa ferramenta é aberta para professores, é só clicar lá, quero ser um educador, e aí você recebe e pode ensinar alguém alguma coisa sobre empreendedorismo. Então, embora a gente, voltando aqui um pouco de foco, né? Embora a gente esteja trabalhando diretamente com escolas e com professores dentro de escolas. Mas é isso. Obrigada. Bom, deixa eu já então aproveitar aqui a linha do microfone. Bom, acho que como empreendedor para empreendedor, a Geek está à disposição de qualquer pessoa que quiser conversar, entender. A gente foi muito ajudado, continua sendo muito ajudado, e é nossa obrigação ajudar quem está começando ou quem está, enfim, fazendo alguma coisa no setor. Para nós é uma causa de todos nós, é nosso país, é isso que a gente acredita. Então a Geek está sempre de portas abertas. Para os empreendedores, obviamente a primeira questão, o primeiro ponto é a persistência, né? Vai ser diferente do que a gente imagina, é muito mais difícil do que a gente imagina. Então ter essa, acho que se desesperar, mas depois de um tempo recuperar o fôlego, estabilizar e encarar o desafio de frente. A gente tem muita tendência de, acho que, evitar os grandes problemas, né? Tentando encontrar soluções que são, em vez de resolver o problema de frente, a gente busca solucionar de uma outra forma. Putz, não tem engajamento, então deixa eu fazer montar uma assessoria para ajudar. Se não tem engajamento, eu tenho que resolver o problema do engajamento. Acho que ter essa... encarar o problema de frente, eu acho que é um grande desafio. Segundo, óbvio, mas não tão fácil de fazer, a corrida do empreendedor é conseguir encontrar o produto antes que o dinheiro acabe, né? Para isso, você vai mudar rápido. Aliás, você tem que mudar rápido, você tem que aprender rápido. Eu acho que o grande inimigo do empreendedor é ele mesmo, porque o empreendedor, geralmente, ele tem um ego, às vezes quando é fundador ou quando se apega muito a coisas que, no final das contas, não são importantes se o negócio não der certo. Para isso, conseguir atrair pessoas melhores do que você, eu acho que é a razão número 1 de sucesso de qualquer negócio. Porque para você mudar rápido, para você aprender rápido, se você for o melhor no seu time, você tem um grande problema. Se você for o pior do seu time, eu acho que você tem muita chance de conseguir resolver esse problema rápido. Obrigada. Atenção e mais as pessoas que se registraram para participar da experiência amanhã e após de amanhã. Então,
A EduForMe surgiu de uma motivação que a gente tem voltada para o impacto social, mas com fim de lucro, porque a gente acha que a sustentabilidade está no cruzamento desses dois propósitos no mercado e particularmente no setor de educação com a ajuda da tecnologia. Focando fundamentalmente em 3 maiores players: os estudantes, as escolas, os professores, as escolas e as empresas. Que o que a gente tenta procurar uma melhor motivação do estudante, um desenvolvimento das habilidades requeridas no mercado de emprego hoje, um incremento da produtividade dos professores, tentar que os professores consigam chegar para mais pessoas, e a incorporação da tecnologia dentro da vida profissional das empresas e no desenvolvimento profissional. E nesses segmentos é que a gente espera atuar com soluções atrativas, sustentáveis e que possam se expandir e atravessar fronteiras. A EduForMe, a experiência particularmente, vamos começar hoje à tarde com a parte de pitches, consta de 3 dias. O primeiro dia de conferência, que é o que a gente está fazendo hoje, com diferentes palestras, discutindo os desafios e oportunidades que existem no setor. Logo, a experiência. Na experiência vão participar cerca de 40 mentores, expertos no setor, diferentes backgrounds, diferentes histórias de vida, experiências, e 60 empreendedores com diferentes perfis: negócios, marketing, desenho, educação, developers, que vão trabalhar durante 3 dias. Hoje, o que a gente vai fazer? Agora está nos painéis e nas conversas, logo vai fazer a parte de pitches. Hoje à tarde, nós vamos estar ouvindo de cada um de vocês que gostasse de apresentar uma ideia para construir uma solução, o que vocês têm para falar. Todo mundo tem a oportunidade de se apresentar, mas os empreendedores que se registraram para a experiência vão estar construindo durante os próximos 2 dias aquela solução. Após disso, a gente vai fazer um processo de mentorias durante esses 2 dias, conversas, trabalhar com o Business Model Canvas, trabalhar com a validação das suas ideias e a construção de um protótipo, um produto mínimo viável. Bem simples e básico, mas para conseguir fazer uma coisa que vocês consigam apresentar no dia sábado para um painel de juízes, com a oportunidade logo de a experiência, obviamente, de ter construído uma solução e destravar na cabeça de todo mundo como que eu começo com a minha ideia, como que eu faço para iniciar meu negócio, e com a possibilidade também de entrar no programa que a gente tem, que é a EdTech Builder, para construir as empresas e receber o funding necessário, o investimento necessário para seguir em frente com o projeto. As ideias vão ser avaliadas por um painel de 5 juízes no sábado à tarde, e 2 empresas vão ser as ganhadoras, e a gente pode ter até uma menção também. O que vai acontecer hoje à tarde? A gente já está na conferência, à tarde vão acontecer os Idea Pitches. Depois do almoço, depois do primeiro painel da tarde, a gente vai formar uma fila aqui do lado com todas as pessoas que gostassem de apresentar a sua ideia. Vão ter 1 minuto por pessoa para explicar sua ideia. Depois disso, a gente vai botar as ideias simultaneamente com o aplicativo que todo mundo tem. E, finalmente, vai ter o painel dos Key Speakers. Para a gente, durante o break, vai falar com os mentores e vai fazer a seleção final das ideias. Então, a seleção de ideias tem 2 partes. Uma, a votação de todos vocês
do que vocês acham das ideias apresentadas. Com isso a gente faz um ranking e logo com os mentores do setor a gente vai escolher as 10 melhores ideias que vão ser trabalhadas durante os próximos 2 dias. Logo de anunciar as ideias, no final, a gente vai fazer um exercício de team building lá fora, onde vocês tomaram um café, para construção das equipes. Vocês vão ter que procurar sua equipe aqui, um exercício pequeno também, onde vão trabalhar procurando que tipo de perfil você precisa, conhecendo as pessoas que estão aqui dentro, para todo mundo interagir um com o outro. Para as pessoas que querem avançar com isso, vão falando com quem são o seu potencial time durante o almoço, se vocês quiserem também. Vão se conhecendo, vão falando. E logo amanhã às 8 da manhã, cedinho, a experiência de construção começa na casa do nosso parceiro, a Waira. A gente já fez isso. A gente parece maluca, mas quizá não tanto. A gente fez isso em Buenos Aires em novembro do ano passado. A gente contou com 300 pessoas que passaram pela experiência, 40 mentores, 5 jurados, 10 palestras técnicas e para mentores. Teve 200 candidatos inscritos para participar, 60 participantes e da experiência surgiram 8 MVPs, 8 Minimum Viable Products, de ideias para solucionar, para resolver de forma sustentável situações problemáticas ou oportunidades na educação. A gente realmente considera isso um sucesso e eu espero do Brasil que não seja nada menos do que aconteceu aqui. Esse é o nosso time. Eu agradeço muito o time. Eu vou estar agradecendo o dia inteiro. Eu não poderia estar aqui sem o meu time. As pessoas com as camisetas vermelhas, Valéria, Arançaço, Maxi, estão todos por ali, Laura, e Santiago está por ali lá em cima, ele fica meio escondido, mas a gente vai achar ele. Graças a... pelo espaço, e eu prometo ser breve, e como a gente trabalha com engajamento na MindLab, eu vou contar uma história. A gente sabe que contar história é um conteúdo que permite com que a gente lembre muito bem da mensagem. Essa história começou há 10 anos atrás. Valmir Pereira, vocês conheceram ele aqui hoje pela manhã no painel. Ele tinha acabado de vender a sua empresa, uma empresa de tecnologia, já tinha mais de 55 anos, não lembro a idade do Valmir naquela época, e ainda assim aquela mosquinha do empreendedorismo continuava mordendo ele. Estou vendo o Nível ali também que participou dessa história. E o Valmir queria montar uma ONG. Ele queria montar uma ONG para ajudar pessoas, principalmente profissionais jovens e experientes também, a desenvolver suas habilidades no trabalho. E, curtando essa história, ele foi em Israel, conheceu a metodologia da MindLab, trouxe para o Brasil, fez 2 pilotos, um com educação básica e um outro com profissionais. Qual desses vocês acham que deu certo? O da escola deu certo, deu mais certo do que o com profissionais, e o Valmir ficou meio frustrado porque ele queria ajudar profissionais e não crianças. Acabou trabalhando com educação infantil e alunos do Fundamental 1, e foi assim que começou a nossa história aqui. Aos poucos a gente foi evoluindo até chegar no ensino médio, mas ainda com aquele grande sonho de chegar até o desenvolvimento de habilidades e ajudar jovens profissionais a serem bem-sucedidos no mercado de trabalho. E aí a gente encontrou um grande desafio, que é o engajamento, né? A gente sabe que o engajamento com crianças na educação infantil ele é bem alto, ele começa aqui, o vínculo com o professor, a vontade de aprender, descobrir o mundo, ela é muito grande, e ele vai caindo pouco a pouco dentro do ambiente escolar até chegar no ensino médio e depois no lifelong learning, quando ele já está no mercado de trabalho. Então a gente pesquisou bastante sobre esse universo de jovens adultos e de adolescentes aí na transição da escola para a vida, e chegamos aí a uma receita que a gente acredita que tem grande chance de dar certo, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Muita gente olha também para o mercado de
dessa faixa etária, dos 16 até os 25 anos, e esquece de um dado muito relevante. Hoje no Brasil a gente tem 10 milhões de nenéns. Alguém sabe o que é um neném? Nem estuda nem trabalha. Então tem 10 milhões de jovens em idade, alguns deles em idade escolar, alguns deles em idade de trabalhar, mas que não estudam nem trabalham. Além desses, dos 8 milhões de candidatos do Enem, de 2014, tem 5 milhões que estão fora da escola. Então, se a gente ficar olhando só para quem está na escola, seja ela pública ou particular, a gente está esquecendo de 10 milhões de nenéns e 5 milhões de adultos que estão fora da escola. Então, é com esse propósito que a gente traz para essa geração da educação. A base da pirâmide hoje, felizmente no Brasil, ganhou renda e passa a investir individualmente na sua educação e tem um grande potencial de transformar essa oportunidade que a gente tem única no Brasil hoje, tanto em termos de investimento, de infraestrutura, da sociedade civil organizada, como é o exemplo que a gente está vendo aqui da Edu4Me. Então, essa geração da educação é o nosso propósito, apoiá-los a alcançar o seu sonho, identificar o seu próximo passo e encontrar as ferramentas adequadas para alcançar esse sonho. Mas, como é que a gente chama a atenção desse jovem, hein? Jovem que passa de 4 a 6 horas conectados, tem um Facebook nas suas mãos, estou vendo aí várias pessoas com o celular na mão, é muito difícil prender a atenção desse jovem. E nunca se tirou tanta selfie, né, na história do smartphone aí, então eles gostam muito de produzir conteúdo, de ser o centro das atenções, de falar de si mesmo. Então, como que a gente chega e garante o engajamento desse jovem? Primeiro é conectar com o plano de vida dele. Não adianta eu chegar para ele e falar, olha, você precisa estudar mais matemática. Ó, tem um relatório aqui que está dizendo que tua habilidade de análise de dados ela não está legal. Essa abordagem a gente sabe que ela é fraca e ela não... A informação que talvez vocês conheçam, que o último censo escolar mostrou para a gente que 1,6 milhão de estudantes deixou a escola no ano passado, quer dizer, no ano que foi feito o censo. Isso quer dizer que enquanto eu estava fazendo essa questão desse jeito desengonçado, mais 3 crianças deixaram a escola. Aí, se a gente esperar mais 1 minuto, mais 3 vão ter deixado a escola. Então, eu queria começar talvez por você, Lúcia, perguntando como é que a gente pode se assegurar de que nenhuma criança seja deixada para trás. No child left behind. É um dos grandes problemas e desafios do Brasil hoje. Bom, boa tarde a todos. O primeiro pedido é encarecidamente quem encontrar o meu celular, que tem toda a minha vida ali dentro, deixar lá na recepção. Eu estou aqui totalmente na mão da tecnologia, metade da minha vida está ali dentro. Mas eu queria começar e eu queria trazer uma perspectiva que não foi falada muito durante o dia, que é a perspectiva do governo, né? Os empreendedores, quando vêm falar de inovações na educação, esquecem que o governo é o grande comprador e o grande gatekeeper desse mercado, que é o mercado de inovação educacional. Diferente de outros setores que conseguiram construir modelos de negócio interessantes e conseguiram construir em torno de si um ecossistema de inovação, o sistema educacional, e não é só brasileiro, no mundo todo, ele é completamente fechado, impermeável a inovações. Há várias razões ideológicas para isso acontecer, mas tem razões práticas também que a gente precisa começar a discutir para que se crie no Brasil e no mundo um mercado onde realmente empreendedores dedicados a inovações educacionais encontrem um cliente, um fornecedor, mas principalmente, né, um cliente que ajude e paute o desenvolvimento de inovações. E foi isso que eu tentei fazer quando eu era, aliás, eu não sou atual secretária, eu fui ex-secretária, saí agora em dezembro, criando um cluster de inovação para a educação em Santa Catarina. E era uma coisa muito simples. Nós começamos a mapear que existiam em Santa Catarina mais de 200 empresas e empreendedores gerando soluções educacionais altamente inovadoras e que nenhuma dessas soluções que estavam sendo desenvolvidas no Estado estavam sendo incorporadas pelo sistema de ensino. Se tem alguma coisa errada aí, se nós temos uma população, uma área econômica de empreendedorismo na educação tão forte, como que o nosso sistema educacional não está incorporando essas inovações?
E aí começamos a fazer essa mediação, enquanto governo, trazendo para perto da educação outros atores, outros stakeholders que até então não estavam circulando e interagindo com os atores da educação. Se vocês, todo mundo já sabe disso, né? Mas se a gente entra numa escola hoje, ela é exatamente igual a uma escola de 100 anos atrás. Então, como que a tecnologia mudou a forma com que a gente se comunica, com que a gente faz negócio, com que a gente produz, e não mudou a forma de nós educarmos nossas crianças e nossos jovens. Lúcia, tem uma frase que é muito dita na educação, muito repetida, que eles devem ter ouvido, que a escola é do século XIX, o professor é do século XX e os alunos são do século XXI. Então, essa sua pergunta bate muito com a pergunta que eu tinha preparado, que é como fazer essa conexão entre a escola, o professor e os alunos. Não quero monopolizar aqui, vou passar a palavra, mas assim, não é à toa que isso acontece, gente. Existem especificidades na área da educação que quem não conhecer essas especificidades vai continuar batendo com a cara na porta e não entrando para esse mercado, que é um mercado consumidor de 50 milhões de pessoas. Pensem vocês que são empreendedores, que trabalham na área de negócios, de empreendedorismo, vocês têm um mercado inexplorado de 50 milhões de consumidores que não estão consumindo as inovações que vocês estão gerando. Por que isso? Por que esse mercado não abre as portas? Eu vou passar para meus colegas panelistas, mas depois eu vou voltar e vou mostrar como é que a gente está furando esse bloqueio e tentando construir um ecossistema de inovação em torno da educação pública em Santa Catarina. Mariano, you may speak English. Spanish. Yo les juro que estoy tratando de hablar portugués, pero soy malísimo. O sea, si yo hablo portugués, ustedes van a decir que no sabemos jugar al fútbol. Con eso les digo todo. Entonces, voy a responder en español, un poco, no desde el lado, o sea, no desde el lado de inversor, sino como emprendedor e inversor. Una de las cosas que hace complicado trabajar con el Estado. O sea, yo creo que uno de los desafíos más grandes para lograr que la tecnología cambie la vida de la gente es que el Estado se involucre en el uso de las tecnologías, ¿sí? El problema es que las tecnologías que son disruptivas, que son creativas, las tecnologías que son innovadoras, que son en general creadas por startups, por emprendedores, son tecnologías nuevas que el Estado no se anima a tomar. Y del otro lado, del lado de los emprendedores, lo que pasa es, a veces no tenemos la capacidad de responder al pedido del Estado. Por ejemplo, yo puedo ser un emprendedor que tengo una aplicación genial, pero si mañana aparece el Estado... ¿Cuántas escuelas tiene el Estado de Santa Catarina? Si mañana venís vos, Lucía, y me decís, quiero 1200 escuelas conectadas usando tu servicio, yo como startup quizás no tengo la velocidad de implementación. Entonces, hay un desafío, o sea, talking about challenges, hay un desafío que es cómo logramos que la velocidad del Estado en tomar decisiones, que es lenta, no ahogue financieramente a un emprendedor que necesita el cash flow para crecer, y por otro lado, que el emprendedor pueda reaccionar rápido a los pedidos del Estado. Sin el Estado de por medio, cambiar la educación va a ser imposible. Y eso lo tenemos que tener todos en cuenta. Entonces creo que el primer gran desafío para mover la aguja, no sé cómo se dice en portugués, mover a agulla, es lograr que el Estado conozca más a los emprendedores y sus necesidades y ver cuáles son esas tecnologías disruptivas que podemos entregar. Más allá de eso, es imposible pensar en una educación sin presencia del Estado. E nesse sentido, como é que a gente pode, por exemplo, agora estamos para fazer a elaboração do Plano Curricular Nacional, que é uma coisa muito importante. Como os empresários podem trabalhar para ajudar nessa elaboração? É possível chegar junto? Sí, a ver, no sé si quieren... A ver, desde el lado de Guaira tenemos
una ventaja gigante que es Telefónica. O sea, nosotros somos parte de Telefónica, entonces tenemos la espalda como para que si una startup necesita recursos o necesita contactos para actuar con el Estado, los tenga. Lo que creo es que hace falta educación en cuanto a cómo son los tiempos de decisión del Estado, cuál es la transparencia en los momentos en los cuales se elige tecnología, cuál es la tecnología que se elige, por qué se elige esa tecnología y cuáles son los presupuestos. Todo lo que sea Open Government para mí me parece clave porque es la única manera en la cual uno entienda cuáles son las necesidades del Estado y pueda ver dónde están los pain points para atacar como emprendedor. Entonces, creo que los empresarios podemos ayudar funding companies y entendiendo que se puede hacer un negocio sostenible de la educación, cosa que parece ser una mala palabra. ¿Se entendió? Sí. Lúcio, você teria alguma coisa a complementar nesse sentido? Porque eu acho que eu pulei você porque eu acho que o Lúcio talvez... Luciano, desculpa. Eu fiquei decorando todos os nomes. Desculpa. Luciano. Não, na verdade, quer dizer, tem o desafio da retenção do aluno, né, mantê-lo no ensino fundamental. Nós estamos falando basicamente aqui do fundamental. A Croton é uma companhia que tem muitos alunos do ensino superior, né? Mas mais do que isso, quer dizer, como você falou, é uma instituição de mais de 100 anos e de alguma forma virou um fim em si mesmo, né? Em que medida o currículo vai atender de fato uma demanda daquele aluno para que ele seja de um cidadão ou um profissional que seja interessante, seja para o país, seja para a empregabilidade ou mesmo que ele vai ser um empreendedor. Então talvez ainda tenha um descompasso. Tipicamente se percebe que a academia trabalha num ritmo muito diferente das necessidades do mundo. E vira um fim de si mesmo porque no final o aluno estuda para passar para te virar um certificado, né? E o que é exatamente isso? Como engajar, como é que o aluno vai perceber que aquilo é importante para ele? Lembrando que nós estamos falando de crianças, né? Então tem que ser uma coisa que os motive, mas no final tem que ser mais do que isso. Eu acho que a gente tem, como eu falei, o mundo todo, né? Não só o Brasil, tem um enorme desafio nesse sentido, porque lá na ponta o que se espera é outra pessoa, né? Uma pessoa que seja capaz de trabalhar em grupo, que pense multidisciplinar, que saiba trabalhar com diversidade, que tenha pensamento criativo, analítico, o que seja. E a gente ainda está no mais do mesmo há muito tempo. Então os desafios são enormes. Como é que a gente pode introduzir inovação nisso? Seja do ponto de vista curricular, do ponto de vista pedagógico e de engajamento, né? Porque, de novo, a gente fala, a molecada está usando tecnologia, mas está usando para se divertir, né? O trabalho intelectual de pensar, discutir, tem que ter, né, um abraçar, porque não é fácil, não é uma coisa que tem que trazer o jovem, eventualmente pessoas diferentes, têm vocações diferentes, anseios diferentes, só que hoje a gente vai tudo no bastantão, e aí ela fica monótona para todo mundo. E como é que a gente pode fazer uma tecnologia trabalhar a favor da educação de uma maneira que ela conecte a criança com o mundo e não a desconecte? Posso falar? Eu acho, estava ouvindo vocês falarem, eu acho fascinante, interessante, talvez seja uma palavra melhor, como a educação, o setor de educação, que deveria ser o setor mais aberto à inovação, o mais inovador, ele é o mais resistente, quer dizer, é uma contradição absurda. Mas acho que isso acontece, e sempre aconteceu, pelo menos eu ouço muito esse argumento, você não pode fazer experimentações com educação, porque você pode comprometer uma geração inteira, né? Demora 15, 20 anos para você descobrir o que acontece com aquilo. Então eu acho que o setor de educação se agarrou a isso durante muito tempo. Só que não dá mais para se esconder da ruptura que está acontecendo no mundo. Então você tem... O mundo está numa velocidade, por causa da tecnologia, muito maior. Tem uma frase de um investidor de Silicon Valley, né, muito famoso, Mark Andreessen, que ele fala, né, software is eating the world, né, no sentido que software está revolucionando um setor atrás do outro, e com a educação não é diferente. Eu acho que a educação ainda é o mais resistente, mas vai acontecer, queiram os responsáveis pelo setor de educação, eles ou não, vai acontecer, porque tecnologia hoje as revoluções da tecnologia, elas têm muito a ver com você desempacotar coisas, de você desintermediar, e essas duas coisas são muito fortes no setor de educação. Então a tecnologia vai ajudar a fazer isso. Personalizar também é outro.
fazer mais coisas que não sejam, que tenham que acontecer tão em sincronia, em tempo real, que você pode fazer fora da sala de aula, e depois como usar aquele tempo junto com o professor. Isso tem a ver com a mudança do papel do professor. A verdade é que se os estudantes estão abandonando as escolas, e isso não acontece só aqui, acontecendo nos Estados Unidos, no ensino médio pra caramba, é porque, claro, tirando aquela questão de necessidade de trabalhar para ajudar a família, mas quando é mais por uma opção, é porque eles não estão vendo uma proposta de valor adequada na educação. Quer dizer, não está sendo comunicado para eles ou não está sendo entregue. E a proposta de valor é preparar esses estudantes. Eles não estão vendo isso. Está ficando cada vez mais claro que eles não estão desenvolvendo as competências que vão permitir que eles saiam no mundo e se deem bem. E eles estão querendo fazer isso de alguma outra forma. Acho que tem por trás de todo esse movimento acontece isso. Então, assim, você pergunta como a tecnologia pode ajudar. Eu acho que a gente tem, nesse processo de ruptura, nesse processo dessa geração... Eu queria frisar a parte do conectar. Da conexão, conectividade. Eu ouvi aqui durante o dia uma coisa que me preocupou um pouco, que é essa questão de ir em casa, sozinho, fechado. E eu acho que a tecnologia, ela te põe em contato com o mundo, ela pode ser uma ferramenta grande de conhecimento e inovação. Então eu queria frisar, uma tecnologia para conectar a criança com o mundo e não desconectá-la, ajudar a atribuir sentido. Assim, não querendo, claro, correlação não quer dizer causa, mas se você olhar para trás, na época que a televisão começou a ganhar muito espaço no mundo, muita gente falava, putz, a televisão vai emburrecer, porque as pessoas ficam sentadas em frente à televisão. Acho que até de certa forma emburreceu em alguns casos, mas pelo contrário, a maior aceleração tecnológica do mundo e o desenvolvimento e o progresso aconteceu depois que a televisão surgiu, e ela foi uma revolução muito grande. Então acho que a internet é uma televisão elevada à milésima potência. E a televisão não mudou a educação, concordo. E talvez, eu não descarto a possibilidade de que a internet não mude completamente a educação. A gente não sabe qual é o futuro. Eu acho que vai mudar, eu acredito que vai mudar, mas a gente não viu isso ainda. Mas talvez porque a educação tem esse caráter mais conservador. Só que agora, com a desintermediação, acho que quem quer ser autodidata hoje tem um mundo incrível, claro, não estou falando que dá para fazer a mesma coisa, acho que para algumas pessoas pode funcionar muito bem. Assim, no final, acho que eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com tecnologia, a gente apoia com mais de 40 empresas de tecnologia nos últimos anos, inclusive uma empresa que ajuda a desenvolver essas novas competências, a MindLab, que talvez alguns de vocês ou a maioria de vocês conheçam, e que eu acho que é um produto sensacional para justamente desenvolver essas competências. Mas a questão que eu queria falar é que eu acho que a gente tem um problema de geração onde você tem professores que não são digitais ainda, pelo menos nativos digitais. E eu acho que nos próximos 10, 20 anos você vai ter toda uma série de decision makers em educação que são nativos digitais. E aí eu acho que a gente vai acelerar muito essa mudança. Porque eu tenho certeza que tem soluções incríveis para conectar as crianças. Eu acho que com o acompanhamento certo, criando os incentivos certos, acho que você consegue usar a tecnologia de uma maneira muito mais legal e evitar esse risco que você falou, que ele é real, de você criar as crianças isoladas por causa da tecnologia de estar usando só dentro de casa. Você queria complementar alguma coisa, Lúcia? Eu queria, sem ser pessimista, mas dizendo que cada ciclo de mudança na humanidade se dizia isso. Isso vai impactar a educação de uma maneira... Quando foi inventado o livro didático, se disse o seguinte: agora vai mudar completamente o papel do professor, porque o aluno vai receber o livro didático, pode ler em casa, e o professor vai ser um mediador do conhecimento. Isso não aconteceu. E tem, como eu falei, tem várias razões ideológicas e econômicas porque o campo da educação é tão fechado a essas inovações. E aí eu vou contar uma experiência. Eu tive o privilégio de poder trabalhar no setor público, eu fui fundadora de uma ONG, de uma organização não governamental, e trabalhar no setor privado, também no setor de comunicação. E foi muito importante para mim, para entender como é difícil e como o desafio é diferente dependendo de onde você está sentado.
Quando eu era secretária, os empreendedores me procuravam porque sabiam que eu tinha essa experiência do setor privado, que eu falava muito de inovação. O mote da minha gestão foi desenvolvimento econômico por meio da inovação. E eles chegavam e diziam assim: secretária, eu tenho aqui um aplicativo que vai mudar o ensino de matemática na 2ª série da... Falei, me mostra aí. Ele mostrava o aplicativo que trabalhava um conteúdo numa série e que, se eu fosse comprar, para começar, eu teria que fazer um termo de referência para fazer um edital de licitação, para comprar aquele aplicativo. Um processo de licitação para compra de qualquer produto leva, no mínimo, se tudo correr bem, 1 ano. Entre o termo de referência, entre lançar, entre comprar, entre fechar e entregar dentro da escola. Quando se fala em inovação e tecnologia, geralmente é 2 anos. Nesses 2 anos, quando o tablet, quando o computador, quando o aplicativo, o software chega na escola, ele já está desatualizado. E ele tem um custo que muitas vezes os empreendedores não computam, que é: como é que eu incorporo aquilo na proposta curricular, como é que eu treino o professor para usar aquilo e, principalmente, como é que eu avalio se aquele aplicativo, aquele software está dando resultado na aprendizagem. Isso, gente, se vocês estão vendendo um aplicativo que custa 1.000, o custo para o sistema de ensino adotar aquele aplicativo é 10.000. E isso tem que estar embutido no modelo de negócios que vocês, empreendedores em educação, estão desenvolvendo. Então, eu recebia o tempo todo empreendedores dizendo assim: mas secretária, custa só R$1.000 por uma classe de 40 alunos, como é que a senhora não vai comprar isso, essa inovação? Não vou comprar porque, para mim, como sistema, esse custo é 10 vezes maior e, principalmente, vai me dar tanto trabalho eu incorporar um software de ensino de matemática na 2ª série do ensino fundamental, que eu penso como gestora pública assim: pô, eu tenho coisas prioritárias para fazer. Tem outras coisas que eu tenho que fazer do que incorporar esse software de matemática. Como é que outros países estão resolvendo essa questão? Principalmente unindo os empreendedores e desenvolvendo plataformas complementares de produtos que possam ser oferecidas para as redes de uma maneira consorciada e com soluções completas. Um dos melhores exemplos é o e-Example, que é um consórcio de tecnologias educacionais de Portugal. O que eles fizeram? Tem 4 áreas que a gente precisa para implementar a tecnologia. A gente precisa de infraestrutura em casa, na escola, em escolas rurais. Então, quem são os fornecedores de tecnologia para infraestrutura, banda larga, tal, que a gente tem no país? São esses, está aqui uma lista. Quem são os desenvolvedores de software para conteúdo com base na proposta curricular? Então, aqui, o que eles fizeram? Fizeram um registro de preço dessas soluções consorciadas, e quando uma escola no interior de Portugal quer comprar inovação, quer comprar tecnologia, ela tem o registro de preço feito no consórcio, aprovado, ela compra em 6 meses e consegue fazer isso diretamente com os fornecedores. Então, Portugal foi um exemplo que teve que modificar o mercado para conseguir que os empreendedores vendam para os sistemas de ensino. Em outros lugares, a Coreia, por exemplo, que é mais, criou um centro, uma empresa, e a empresa desenvolve e compra tecnologia em nome do Estado. E aí distribui para as escolas. Porque já viram que, se for fazer todo o processo de licitação de compra pública, não se compra tecnologia. Os Estados Unidos está criando, Estado a Estado, essas agências também de inovação para a educação, que vão fazer a mesma coisa, comprar tecnologia, desenvolver, principalmente, gente, pautar empreendedores daquilo que são as demandas do sistema educacional e que os empreendedores não estão desenvolvendo. Então, vocês têm ideias, eu vi aqui 25 ideias super legais, mas alguém perguntou para um gestor, para um secretário de educação: isso atende o seu problema? Isso resolve os seus problemas? Geralmente, os empreendedores não perguntam. Então, a ideia é assim: nós temos que juntar essas tribos. Gestores públicos de educação, professores, empreendedores, para que juntos a gente, primeiro, vocês mapeiem melhor as demandas,
Entendo que vocês vão ter que ser criativos e originais, principalmente não no produto em si, mas no seu modelo de negócio, porque senão vocês vão morrer antes de conseguir vender, né? E estejam próximos do sistema para ir identificando essas brechas que existem, né? Então, o desafio é estabelecer esse diálogo. ¿Y cómo? Establecer el diálogo, o sea, sigo en español. Establecer el diálogo creo que es clave, ¿okay? Sin diálogo no se va a avanzar, pero mirándolo desde el otro lado, si yo espero que a mí me diga el Estado donde él necesita innovación, lo más seguro es que sus propuestas sean completamente anacrónicas y viejas, y que no tengan sentido, y que Latinoamérica, y no hablo solamente de Brasil, sino que hablo de Latinoamérica como un todo, siga atrasada frente al resto del mundo, o al menos a gran parte del mundo. Yo creo que el diálogo, casualmente es un diálogo, tiene que venir con una integración del Estado en cuanto a innovación y a escuchar ideas nuevas, y a escuchar nuevos modelos. O sea, no necesito que hagan esto, es el problema. O sea, primero hay que definir cuáles son los problemas. Entonces definimos los problemas, por ejemplo, hay abandono de... Que é o problema da aprendizagem, na verdade. As pessoas não estão aprendendo na escola o que elas deveriam. No se sabe cuáles son las competencias que se necesitan para crecer digitalmente. Estamos en un momento en el cual Latinoamérica está creciendo en tasas de infraestructura y de presencia online de usuarios, y especialmente jóvenes, a unas tasas que nadie tiene en todo el mundo. Latinoamérica hoy es una oportunidad, o sea, y acá ya quizás hablo un poco más enérgicamente, Latinoamérica hoy es el escenario, Brasil es hoy un escenario clave donde uno puede innovar. Entonces, donde uno puede innovar, si vos te quedás constantemente esperando los reclamos del Estado o los reclamos de un estamento que está atrasado y que no conoce de tecnología, y obviamente yo ya soy grande y tal vez me estoy perdiendo cosas, creo que no vamos a generar la disrupción que necesitamos para saltar adelante. O sea, yo creo que Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, no pueden darse el lujo de esperar 20 años para estar al mismo nivel que está hoy Corea. O sea, yo no puedo esperar que mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años, yo no puedo esperar que mi hijo tenga infraestructura a los 30 años. Entonces, encontremos soluciones creativas, que es algo que en Latinoamérica hay, porque hay soluciones que son creativas a problemas existentes, y empecemos a resolver, a agarrar problemas grandes y empezar a partirlos en pequeños problemitas y tratar de que sea un diálogo real, no un pedido y una respuesta, un pedido y una respuesta, porque esa parte es la más ineficiente del proceso. Pero esto, no sé por qué se tiene a mi mente, perdón. Babbling. Since I don't speak Portuguese, I can say anything. Falando dos desafios do Brasil, a gente sabe que o maior deles talvez seja a questão da aprendizagem em si. Então, as crianças não aprendem o que elas deveriam para a idade delas na escola. Então, elas saem da escola sem aprender, né? Apenas uma criança aprende tudo de matemática quando ela se forma no ensino médio. Então, 9 em 10 não aprende tudo o que deveriam. Então, a gente está dizendo que a gente não tá tendo eficiência e nem igualdade, né? As crianças estão na escola e não aprendem o que deveriam. Então, essa é uma questão que a gente coloca como um grande desafio para vencer. A outra questão é a formação dos professores, que a gente sabe que o problema grande disso por trás talvez seja que os professores não têm a formação adequada. As tecnologias estão trabalhando nesse sentido? Quer dizer, para vencer isso, para ajudar? Eu acho que estão. Eu acho que estão trabalhando bastante. Eu acho que o que não falta são ideias, né? Você falou sobre o diálogo, né? O diálogo entre os empreendedores e os gestores de educação. Eu acho que antes de começar esse diálogo, eles talvez tenham que aprender a falar a mesma língua, senão não tem diálogo. E eles falam línguas completamente diferentes, são de planetas diferentes, na verdade, que não dá nem para entender um ao outro. E eu acho que é daí que vem o problema. Os incentivos são completamente diferentes. E eu acho que passa por alinhar os incentivos.
esses problemas que você falou da qualidade dos professores e dos estudantes estão relacionados, né? Quer dizer, um é meio considera quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu acho que eles têm que com certeza formar melhores professores e aí pensar em formar melhores alunos. E eu acho que o que não faltam são ideias. A inovação, na minha opinião, a inovação tecnológica, se você olhar nos últimos 40 anos no mundo, ela não vai vir do governo, com certeza, não vai vir de agências do governo, não vai vir de grandes corporações, não vai vir do meio acadêmico, vai vir dos empreendedores, vai vir das startups de tecnologia. O mundo é hoje o que é porque algumas startups que depois se transformaram em grandes empresas e continuaram inovando, mas que elas têm isso no seu DNA, elas mudaram o mundo, estão mudando o mundo de uma maneira muito, muito forte, muito impactante. Então, assim, daria para a gente entrar aqui e falar sobre soluções específicas, mas assim, tanto do lado do professor, de formação de professores, eu já vi algumas coisas, quanto do lado de formação de alunos e soluções, eu acho que tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Algumas são simplesmente versões do mundo atual levadas para o online, assim, são muito próximas. Talvez até tenha que ser um primeiro passo. Eu acho que quando eu olho, acho que todo mundo gosta e é muito legal, né, o Khan Academy, quando você olha, é muito bacana, mas na minha opinião é realmente uma transposição do que acontece no mundo real para o mundo online, e muito bacana e com um impacto incrível. E eu acho que talvez esse seja o caminho, mas eu acho que tem coisas mais revolucionárias acontecendo. Você mudar, por exemplo, a educação por projetos, ao invés de educação estanque por matérias. Eu acho que isso a tecnologia pode usar, conectar as pessoas e o professor e ter uma revolução grande nisso. Esse tipo de exemplo. Eric, isso passa da formação dos professores, né? Tem uma pergunta da Solange. Oh, meu Deus, mudou. Solange Giardino. E aí, talvez você possa nos responder, Luciano. Se a gente não teria que começar toda a nossa revolução pela formação dos professores, passar por uma revolução na universidade, da maneira como se formam esses professores. Também, né? Mas, de novo, acho que a gente, como país, tem que fazer isso concomitante, senão a gente vai perder 1, 2, 3 gerações. Sim, tem que fazer isso. E no caso do professor, até resgatando um pouco, né, lá na empresa a gente costuma falar o seguinte: é fácil fazer educação de massa. E é fácil fazer educação de qualidade, com os custos que vêm advindo isso. O grande segredo que a gente precisa como país, dado a nossa dimensão, é como que eu vou fazer educação de massa, ou seja, muitas pessoas ao mesmo tempo, mas com qualidade. A inovação vai vir nesse sentido com tecnologia, na maneira que a gente vai permitir que pessoas diferentes possam ser tratadas de maneira diferente. Aquele aluno que voa sozinho, ele não vai precisar de um professor, mas aquele que não voa vai precisar de um professor que pegue ele para... Todo mundo aqui teve um professor que foi muito bom. Aí tá do jeito antigo, falou, pô, esse cara me inspirou. Pessoas vão precisar disso. Como esse professor vai estar, eu acho que as tecnologias vão ajudar ele. Quer dizer, é através de uma rede social, é um contato virtual, a gente ainda vai ter que descobrir. Mas eu acho que a tecnologia vai trazer isso. E aí sim, qual que é o caráter do professor? O professor não vai mais para apresentar conteúdo, né? Ninguém vai competir com o Google. Não é mais isso. Só que, por outro lado, ele tem que apresentar, conectar as coisas, fazer o pessoal se engajar nesse assunto. Esse é o novo papel do professor. Sim, isso deveria estar acontecendo nas universidades que formam os professores. Esse professor passa a ser realmente outra formação, e a gente deveria estar nesse caminho. Mas, de novo, é concomitante. Se for esperar isso, não vai acontecer nada. A gente tem que fazer com que as crianças, os jovens e até o pessoal está chegando na universidade. Ah, mas teve uma base ruim, nós vamos jogar fora, a gente não vai fazer nada? Organizações como a minha tentam fazer um papel de resgate. Muitos alunos entram na nossa organização com grandes déficits acadêmicos. A gente tem tentando fazer uso de recursos pedagógicos, tecnológicos, trazer ele para um nível para conseguir acompanhar de tal forma que na ponta ele saia uma pessoa melhor. Oh, mas ele podia ter vindo lá, é verdade, poderia ter vindo lá do ensino básico. Mas vamos tentar resgatar, porque senão a gente vai perder gerações. Né? Eu tenho uma pergunta para você, relativa ao que você disse há pouco. Tem alguma iniciativa similar a que você falou da Coreia e de agregação aqui no Brasil? Vocês fazem isso, por exemplo? Nós estamos no meio agora de criar, nós estamos autodenominando IEB, que é a Iniciativa para a Inovação na Educação Brasileira, um grupo de fundações
e profissionais que já trabalham para a inovação na educação do Brasil, começamos a planejar a criação de um centro de inovação para a educação brasileira, exatamente para fazer essa mediação, esse diálogo, já que são tribos que falam línguas diferentes, operam com incentivos diferentes. A ideia do Centro de Inovação é poder fazer essa ponte entre governo e empreendedores para poder inserir de uma forma mais rápida e mais eficiente inovações nas redes de ensino. Esse centro vai fazer 4 coisas que parecem tão óbvias, mas que ninguém está fazendo no Brasil. Primeiro, mapear a demanda. Qual é a demanda que a gente tem de inovação? E aí, quando eu falo demanda, vamos começar pela coisa mais simples, que é a infraestrutura. Quantas escolas brasileiras têm conexão com a internet? Que internet, que banda larga que está chegando nessas escolas? E como é que é usado a internet nessas escolas? Ninguém sabe. Se for perguntar hoje, semana passada eu estava na reunião do CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação Estaduais de Educação do Brasil. Eu fiz essa pergunta para eles. Quanto a rede de vocês está conectada? Não sabemos. Quem é que provê internet para as escolas de vocês? Que é a pergunta mais simples, o cara paga a conta. Depende, tem escolas que não dá para contar isso oficialmente, mas que eu tenho 2 fornecedores de internet, o Programa Nacional de Banda Larga e a Telefônica Vivo, vamos falar aqui, ou uma outra empresa, e eu pago 2 vezes pela mesma internet, mas eu não tenho Wi-Fi na escola. Então, tem 2 pontinhos lá fixo, onde do computador geralmente do diretor e da secretaria, então não tem Wi-Fi. Então, dizer que os alunos vão poder... Nós visitamos uma escola no Morro do Vidigal, que eu perguntei para as crianças, vocês usam muito computador aqui na escola? Não, a internet a gente acessa em casa, Morro do Vidigal. Por quê? Porque aqui é muito lenta e quando a gente bota 5 computadores ao mesmo tempo, cai a internet. Então, a escola, que devia estar sendo o local onde a criança é exposta, é o local que elas menos acessam a internet porque não tem velocidade. Fazendo um parênteses no meio do seu assunto. Mariano, mas será que não... porque eu acho que tem a ver com a telefone. Esse acesso... Mas eu não falo, não compreendo. O acesso à tecnologia. A gente não está numa revolução dentro desse acesso, quer dizer, ele não está saindo do computador e indo para o telefone, para os iPads, quer dizer, tem gente que está se incluindo agora, a avó de uma amiga minha, com 90 e tantos anos, pulou, nunca passou pelo computador, está num tablet. Então, e a gente sabe que os telefones estão cada vez mais com banda larga, enfim. Será que não vai ter um pulo desse computador para ter um acesso direto ao telefone? Si entendí bien, o sea, hay un paso en el cual el acceso vía computador no existe, y especialmente en la gente de bajos recursos. Entonces, y ese es el mercado en el cual es más difícil conectar a la gente, porque es el mercado donde el Estado tiene que tener un rol preponderante y tiene que entender que Internet es parte de la infraestructura básica para crecer como sociedad, ¿sí? Entonces, en ese punto, la realidad es que se están dando, y no hablo como Telefónica, hablo desde el mercado únicamente para no mencionar únicamente a una empresa, se están dando inversiones gigantes, especialmente en Brasil. De hecho, hoy se acaba de aprobar la compra de GVT por parte de Telefónica, que supuestamente va a ampliar el acceso, va a dar mucha mayor facilidad de acceso de banda larga a toda la gente. Ahora, yo creo que el acceso hoy en día debería ser parte de, no solamente de una política de Estado, sino que no debería ni siquiera estar en discusión. Lo que se necesita es que exista, así como existe un diálogo entre emprendedores e inversores y Estado e innovadores, hace falta un diálogo entre Estado y empresas para la aplicación de regulaciones que ayuden a que la tecnología llegue lo más rápido posible a la gente. Sin esa tecnología podemos tener 1000 ideas, pero las ideas no las vamos a poder implementar. Igualmente, yo soy bullish. ¿Cómo se dice bullish? Soy entusiasta.
optimista. Soy optimista por las tasas de crecimiento que hay en Brasil, Colombia y México, sobre todo en la región. Pero eso, hay una parte del mercado que no va a tocar una computadora nunca. Va a tocar tablets y va a tocar teléfonos. Y la realidad es que cuando uno ve la innovación que hay en educación, la innovación está casualmente dada en esos mercados. Y entonces justo hoy en el panel de la mañana se hablaba cuál es el espacio ideal para estudiar. ¿Es la escuela? ¿Es la escuela o empieza a ser, o hay que repensar todo e ir a una educación distribuida? Hay que ir a una educación donde existe una educación obviamente para todos y existe también la posibilidad de que el que quiera estudiar más o el que pueda estudiar más lo haga en su tiempo o con otras alternativas. Yo creo que hay que repensar el tema de la personalización que hoy hablaba él, es clave. Hubo de hecho un panel entero sobre personalización. O sea, a mí lo que me preocupa es estar perdiendo el tren frente a otros mercados, pero creo que lo que tendremos que apuntar hoy es a un rápido deployment de infraestructura. Para esto la infraestructura tiene que ser móvil. Tenemos que apuntar ya a un multipantalla, porque las tablets y los teléfonos son lo que van a tocar. O sea, la señora esta de 92 años que va a tocar un tablet, mi madre no tiene 92 años, pero usa una tablet. No sabe todavía cómo atender un iPhone, pero no hace así, lo toca. Pero bueno, hay gente que no va a tocar una computadora y hay que tenerlo en cuenta. Y la realidad es que esto lo que nos da es la otra gran pata que hoy nos habló, o que todavía nos habló, que es la ubicuidad. Hoy en día la posibilidad de personalizar la educación está también en cuanto a la ubicuidad, que no sé cómo ubiquity, ¿cómo se dice en portugués? Ubicuidad, ok, ubicuidad, chi. Ubicuidad. La ubicuidad, o sea, yo creo que la ubicuidad es la otra gran pata y para eso hace falta una infraestructura que soporte servicios en cloud y todo eso es infraestructura que únicamente los emprendedores y los inversores van a poder apoyar, sinceramente, sobre todo por la velocidad de tipo de cambio. ¿A quién? ¿Vos querés hablar? ¿Você quer falar? Eu falei por você? Não? Muito bem? Sim. Não. Essa questão da infraestrutura é interessante porque tem uma organização nos Estados Unidos chamada Education Superhighway e ela começou a fazer uma coisa muito simples, começar a testar qual era a banda larga que estava chegando nas escolas. Porque você sabe que parte das concessões para as empresas de telefonia no Brasil é que elas forneçam de graça internet para a escola na velocidade, era 1 mega, mas agora está sendo rediscutido. Esse ano se rediscute as concessões de telefonia e a questão é que é o seguinte, a empresa diz que está fornecendo a internet de banda larga, só que se você for medir lá na escola o quanto está chegando, e eu sei que tem vários problemas técnicos, está chegando metade do que as empresas declaram que está. Então, o impacto que teve no Departamento de Educação, no Ministério da Educação dos Estados Unidos, quando fizeram esse mapeamento de quanto de banda larga está chegando nas escolas americanas, essa ONG só faz isso. Ela mede o quanto de internet está chegando nas escolas. E está sendo uma revolução nos Estados Unidos, porque agora o governo americano está rediscutindo com as empresas fornecedoras essa questão da banda larga. Igual un pequeño detalle, creo que quedarnos, yo sé que la infraestructura es importante, pero creo que quedarnos únicamente en infraestructura es to tackle one part of the problem. Creo que lo importante tiene que ver más con cómo logramos que... A mí me preocupa mucho la tasa de abandono, ¿se entiende? La tasa de abandono me preocupa mucho. ¿Cómo evitamos eso? ¿Lo logramos a través de nuevas interfaces? ¿Lo logramos a través de nuevos productos o nuevos servicios que hagan que los estudiantes se sientan con ganas de estudiar? ¿Logramos que haya una mejor integración con los profesores? ¿Logramos que haya una mejor integración con la familia? Yo creo que esos son puntos clave que deberíamos tratar de tocar en cuanto a innovación. Sinceramente a mí, aumentar 1 mega o 5 megas más el acceso a internet, o sea, y lo digo sinceramente, no me molesta. Entre tener una banda larga de 10 megas y tener una de 13 megas, la diferencia es mínima, es nimia. Creo que tendríamos que ver cómo aprovechar eso. Una cosa muy buena cuando vos hablaste de Corea,
es cómo ellos aprovechan las velocidades medias para dar nuevos servicios o para montar nuevos servicios. Pero hay muchas aplicaciones, sobre todo para control de estudiantes, para control de cuándo los estudiantes van, dónde empiezan a caer o cómo estudian matemática, que para mí el tema de estudiar matemática y aprender a programar son claves que se pueden hacer sobre conexiones de 1 mega, de 2 megas, que son terribles, pero es lo que hay. Y creo que deberíamos adaptarnos a la realidad del mercado, más allá de buscar innovación, ¿no? Eu concordo totalmente, só para complementar rapidamente, que já vi tantos casos, assim, a questão da banda larga, eu acho que ela tem uma analogia com a questão dos laboratórios de computadores que as escolas tinham, um investimento enorme, foram criados vários laboratórios. E o que foi feito com isso? Quer dizer, não é a infraestrutura, não é o computador, não é a banda larga, é o que você faz com ela. E é muito mais a mentalidade, o mindset, né? Assim, tanto dos gestores como dos professores, como de todo o sistema. E aí eu acho que a gente acabou não falando sobre um tema, não sei se você vai perguntar, mas que é o alinhamento de incentivos, né? Até os incentivos entre os professores, né? Para formar os professores. Eu acho que esse é um tema sempre muito sensível, mas e polêmico, porque até que ponto a questão da meritocracia entre os professores, ou o papel do professor, que eu acho que tem que ser reconhecido, né, com muito mais importância, né, do que é considerado hoje. Então eu acho que tem algumas coisas que estão mais na natureza do problema, que você mesmo com uma banda larga mais ou menos, se você resolver aquilo, eu acho que a coisa funciona muito mais. Acho que falta nesse diálogo, porque a gente não falou ainda, a sociedade como um todo, né? Que é essa questão da valorização. As pesquisas mostram que a educação não é um valor para o brasileiro. Segurança é um valor, saúde é um valor, a educação está lá embaixo. Então, até muito alinhado com o que a gente faz, que é valorizar isso perante a sociedade, eu queria, para finalizar, pensar como que a gente pode mostrar para o brasileiro que a educação é uma coisa importante, que ele deve querer mais do que até um device qualquer. Quer dizer, a educação é o valor em si, para a vida. E aí, se vocês quiserem dar suas palavras finais, que a gente já está já mostraram a plaquinha. Tipicamente o ser humano ele percebe isso se a vida dele melhora, né? Falar educação pela educação, você é um ser intelectual, tal, isso não vai motivar ninguém. A motivação se dá principalmente pela melhoria da qualidade de vida. E a gente tem que conseguir sim fazer essa associação direta. Não, óbvio, tem subprodutos, né? Uma sociedade mais educada vai saber fazer melhores escolhas, vai ter melhores governantes, vai priorizar coisas importantes para o país, mas não tem jeito, o indivíduo ainda vota com o estômago. Ele precisa perceber que ele e o filho dele estão melhorando de vida a partir da educação. Então é um ciclo. E isso vai fazer com que depois ele, obviamente, perceba que tem outros subprodutos disso. Mas tem que ter uma associação direta, e ela existe, né? A gente tem medidas, os pais brasileiros, até meio contrário do que você está falando, tem uma preocupação de investimento na educação dos filhos. Lógico, ele quer perceber isso, e isso tem que se concretizar. Então, a busca pelo emprego, a busca pelo salário melhor, faz parte, sim, desse processo. Lógico, a gente, mas é o melhor cidadão, isso está presente. Mas eu acho que a gente tem que ser, mas a gente precisa criar pessoas mais produtivas. O Brasil tem um problema enorme de produtividade. Isso, obviamente, reflete em como o país cresce, como o país melhora a sua própria qualidade de vida. E isso vai trazer as pessoas. Tem que ser na vida da pessoa. Não adianta um negócio meio etéreo, vamos melhorar como sociedade. As pessoas querem ver reflexo na sua própria vida. E para mim é através disso mesmo. A entrada da empregabilidade, seja pelo acesso ou pela ascensão profissional, tem que partir por aí. Você falou sobre essa questão da valorização da educação. A educação não é valorizada for a reason, né? por uma razão. Você tem séculos de uma baixíssima mobilidade social, de baixíssima qualidade de educação, nenhum exemplo inspirador dentro de casa. Eu acho que a gente tem, assim, os pais não faziam faculdade, não continuavam a estudar, então assim, esse ciclo se repetiu durante muito tempo. E eu acho que a gente está passando por uma fase, tanto no que foi, acho que conquistado nos últimos 20 anos, tanto em termos de mais crianças na escola, apesar do abandono, e aos poucos tentar, vamos dizer, melhorar essa qualidade, e as pessoas vendo mais valor e tendo essa primeira geração assim da classe média
mais classe média baixa, indo para a faculdade, tendo essa primeira geração, acho que vai ter um impacto muito grande nessa inspiração. Então acho que a gente está no começo desse ciclo. Não vai mudar do dia para a noite, você não vai pegar e apertar um botão e vai todo mundo começar a valorizar a educação. Eu acho que essa valorização vai vir das histórias inspiradoras, das pessoas vendo, putz, tem resultado, se eu estudar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou chegar lá. E isso é um processo que eu acho que vai demorar, talvez uma geração, no mínimo, para você começar. Mas a gente acho que tem que ser melhor em comunicar essas histórias. E eu acho que o brasileiro também é engraçado, né? Aquela velha negócio do sucesso é uma ofensa pessoal, que é a história do Tom Jobim, né? Que ele fala, no Brasil todo mundo se esconde, tem sucesso, se esconde, não quer fazer. E eu acho que a gente tem que promover mais essas histórias de quem ralou, estudou e role models, exatamente criar. Mariano. Concuerdo con lo que dicen. Creo que el valor de la educación se da cuando en una sociedad se ve que el esfuerzo rinde. Si yo no veo que, o sea, si yo veo que el esfuerzo no rinde, que puedo hacer plata o puedo crecer en la sociedad sin estudiar, siendo o sea, viviendo del Estado o haciendo cualquier otro tipo de cosas, la verdad es que no le voy a dar valor a la educación. No quiero hablar de Brasil, prefiero hablar de mi país, de Argentina. En Argentina tenemos una tercera generación, ya estamos en la tercera generación de personas que viven de planes sociales directamente, no trabajan. Entonces cuando tu padre no trabajó, tu abuelo no trabajó y vos no trabajás y lo único que haces es cobrar plata del Estado para vivir, definitivamente tenés un problema en el cual no le prestás atención a la educación porque no hace falta para vos la educación. El problema es que socialmente estás haciendo que el país termine de hundirse. Y al no darle valor a la educación no estamos creando las bases para que nuestros hijos puedan crecer o para que incluso existan negocios, para que los estados sean más eficientes, para que los inversores ganen plata, para que las empresas puedan desplegar tecnología. Entonces creo que estamos en un círculo vicioso bastante malo, en el cual sin role models y sin este respeto hacia el trabajo no vamos a poder crecer. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendeu? Sim. Eu queria finalizar numa nota bem otimista. Nunca na história da educação, e eu venho há mais de 40 anos trabalhando na área de educação, nunca a área de educação trouxe tantos atores diferentes, gente de fundo de investimento falando de educação, empreendedores, gente jovens que estão dizendo eu quero trabalhar na área de educação, eu quero fazer diferença na área de educação. Isso está desestabilizando as faculdades de pedagogia, está desestabilizando os governos e os secretários de educação, e eu acho que a gente está conseguindo criar, ainda comecinho, mas um ecossistema de inovação que vai quebrar essas paredes, essa redoma de vidro que era a escola pública, que era impermeável a mudanças, e esse diálogo que vai se estabelecer, que vai ser complicado, são lógicas diferentes, são linguagens diferentes, mas a gente vai emergir desse diálogo, eu acho, com uma educação mais aberta e mais pronta para incorporar a inovação. Então eu estou muito otimista. Hoje, quando eu estava à tarde vendo os pitches aqui, nunca pessoas com esse perfil, com essa atitude, com essa linguagem se interessaram por educação pública. Geralmente eram aquelas senhorazinhas, as professoras, aquele perfil muito tradicional, muito conservador. Então, eu acho sim que a gente está vendo, começando uma revolução na educação a partir da chegada de novos atores que vão sacudir esse setor que até agora tem se mostrado tão fechado à inovação. Mariana, acho que quer dar mais uma palavra. Una cosa muy chiquita, soy argentino y tengo que tener siempre la última palabra. Una cosa interesante es, nos hace falta role models a nivel social, nos hace falta entender un poco el negocio de la educación, pero un tema que tenemos en la región es que no nos animamos a pensar la educación como un negocio. Cuando uno mira a los países centrales, por decir centrales, por hablar de Estados Unidos, USA, UK, Francia, Europa, nadie se asusta de que haya empresarios de la educación. Nadie se asusta con que Stanford maneje $4.000 millones en trust funds para crecer como una universidad. Y cuando acá querés ser
querés hacer un fondo de inversión orientado a educación, cuando querés ser un emprendedor que hace plata con educación, ya te miran como, ¡ah! Vos querés lucrar con los pobres. Y entonces creo que ese es un problema gigante que tenemos y que hay que cambiar. Nada más, eso. Obrigada a todos temos. Gabriela, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Um prazer ter todos vocês, ouvir as diferentes perspectivas. Muito obrigada, Bettina. Acho que foi um painel muito interessante e deixou a gente pensando bastante. Depois do dia inteiro, acho que foi um excelente... Ok, aqui estamos. Por favor, pessoal, não vai embora ainda se nós combinamos as ideias e o que vamos estar fazendo nos próximos 2 dias. O que nós fizemos hoje? Voltamos às ideias, vocês ouviram os pitches aqui, e agora vamos trabalhar no team building, a construção da equipe com que vocês vão trabalhar os próximos dias. A ideia é que, após de que eu mencione as ideias, vocês identifiquem os donos das ideias que a gente vai trabalhar e comecem o seu networking para montar seus times e trabalhar num brainstorming com os mentores que estão aqui hoje. Isso vai ser feito onde for o café, com uma cervejinha para relaxar e conversar livremente. Então, lá no lobby a gente vai fazer o brainstorming e agora nós vamos para as ideias. Então, o pitch número 1 da Júlia Moura. Está no lab. Se pode vir aqui? O pitch número 7, Felipe Correia, educa.me. Pitch número 8, Márcio Okabe, Academia Confide. Vou deixar filmando aqui, ó. Depois você desliga aqui. Paulo Futani, My Brainstorm. Bruna Sanduís, Kidint. Kidint? Alô? Pitch número 15. Ele falou que ia sair. Tudo bem. Alguém pode segurar a ideia dele? Obrigada. Hernani Gouveia, Gastromotiva. André Bernardo, Every Learn. Finalmente, Chinelling, Escola Maker. Parabéns, gente. Tá faltando um aqui. Por favor, olhem. Essas são as ideias que foram mais votadas por todas as pessoas que estão aqui hoje e também selecionadas pelos mentores. Parabéns e espero que no sábado a gente possa conhecer um potencial MVP dos seus projetos. Não esqueça, então, já tem o challenge, tem que definir seu time, tem que trabalhar no Business Model Canvas amanhã, na plataforma técnica, tem que validar
medir, experimentar e finalmente apresentar um MVP, o pitch, no sábado, para ter os 2 times ganadores com acesso logo a financiamento, tá? Então, acho que vai ser uma experiência ótima. Vamos todos. Ah, peraí que queremos uma foto com todo mundo aqui, parece. Vamos mais para frente. Perfeito, foto completa. Muito obrigado, gente. Eu convido vocês numa cerveja lá e compartilhar, falar com os donos das ideias e os mentores para começar a definir os projetos. Muito obrigada por tudo. Eu quero agradecer também aos nossos sponsors e aos nossos apoios que estiveram durante todo o dia trabalhando com a gente. Muito obrigada. Os principais parceiros, a Waira, a iTalent e a Bernie. Obrigada.